pessoal. Hoje minha entrevistada é uma pessoa muito especial na minha vida, hein? Eu convivo com ela quase 23 anos, né? Puxa, como o tempo passa rápido. Passa rápido. E o assunto que vamos conversar hoje é sobre o meu tratamento dos rins. Vocês sabem que já está fazendo assim quase 2 anos que eu faço diálise. Vocês sabem a diferença que existe entre diálise e hemodiálise? E você, Fátima, pode explicar pra gente? Opa, pessoal, posso sim. Eu aprendi, né, no hospital em que você se tratava, começou fazendo hemodiálise, que é uma máquina grande dentro do hospital, em um espaço assim com várias pessoas, todo mundo numa cadeira confortável, cada um na sua. É feito um catéter colocado ou na veia do braço ou na jugular. A pessoa passa às vezes 3, 4 horas vendo o sangue dela passar por todo aquele circuito dentro dessa máquina e sendo filtrado para retirar as impurezas. Vai fazer o trabalho dos rins, que o rim não está mais funcionando. E às vezes retira tanta impureza. Eu, por exemplo, quando fazia hemodiálise, você lembra? Saía de lá com a voz fraca. Eu falei, eu não vou poder gravar mais. Ou então, meio com zumbido no ouvido. Um pouquinho mais lento, né? Era muito triste. E além de ficar 3, 4 horas, né, no lugar parado, esperando. E a diálise é uma coisa mais moderna, muito mais simples, mais fácil de trabalhar, de fazer. Tanto que eu fiz um curso no hospital durante 3 meses, um preparatório para o Cid fazer a diálise em casa. E a diálise é uma máquina pequenininha, mais ou menos, ela fica do tamanho de uma impressora. Se coloca um saquinho é um tipo de material que limpa os rins, né? Esse soro entra através... mas é uma quantidade grande de líquido. Tudo vai pro balde, né? Quantos litros? São 2 sacos de 6 litros cada um. A máquina esquenta... Dá pra eu me afogar ali, né? Sim. A máquina esquenta um pouquinho o líquido para ficar na temperatura do corpo. E aí eu conecto o Cid, claro, com máscara, né? Eu tenho que lavar as mãos 5 minutos para ficar sem impureza nenhuma. E tudo muito higiênico, não pode contaminar. Aí eu conecto a ponta do catéter que foi instalado no Cid, né, num outro catéter da máquina. Isso tudo usando máscara. Isso, usando máscara. Daí aí esse líquido é conectado no Cid e a máquina faz um processo. 1 hora ela coloca dentro do Cid 2 litros de soro, fica dentro da barriga dele, dentro do peritônio, que é uma película que encobre aqui os nossos órgãos. Aí depois mais 1 hora, então a infusão para entrar, depois 1 hora permanece dentro dele e mais 1 hora para drenar. Mas isso, né? Eu estou dormindo já nessa altura. Isso, eu costumo a gente assistir um filminho, né, assistir um seriado, aí quando ele vai para o banheiro fazer higiene, escovar os dentes, eu preparo a máquina para quando ele for deitar, eu só conectar ele. E é tranquilíssimo, porque ele passa a noite nesse processo e nem nota, né? Às vezes Às vezes ela dá uns apitinhos. Porque ela faz esse ciclo, infusão, drenagem, permanência, durante 6 ciclos, né? E isso vai, por exemplo, durante 8 horas. E às vezes também, ao virar na cama, eu prendo o catéter. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Aí, nesse ciclo, o Cid vai dormindo, não incomoda nada, é como se fosse um processo que para ele já está muito natural, né? E aí de manhã cedinho eu desligo essa máquina, eu verifico quanto que drenou, quanto que limpou os rins dele, faço um diário, tem um diário, né, Cid, da sua Eu diário. sei dizer o seguinte, que quando comecei, me indicaram esse tratamento, que seria diário. Nós ficamos muito assustados. Eu fiquei apavorado. Mas agora que eu estou fazendo há quase 2 anos... Foi a melhor coisa, né, Cid? Eu durmo a noite toda.
Eu que fico, né, não Cid? me levanto. Eu que fico com o olhinho aberto, outro fechado, para se a máquina reclamar Quando a qualquer máquina coisa. apita, ela vai lá, né? E Cala a acerta. boca da máquina. Não, é porque às vezes a máquina, o Cid, por exemplo, dorme com o catéter e o catéter com um caninho que vai até a máquina. Esse caninho tem mais ou menos uns 3 metros e é muito molinho, muito confortável. Para ele, se precisar ir ao banheiro, precisar levantar, ele tem mobilidade, né, Mas Cid? eu não levanto. E às vezes ele dorme em cima desse fio e dobra esse fio e não deixa a filtragem, né, a infusão acontecer. E aí ela avisa: ei, tem alguma coisa errada aí, Dona Fátima acorda, eu vou lá, acerto, e às vezes ele dormindo, ele nem percebe, eu coloco no lugar. Às vezes eu não vejo. Não. Eu fico muito contente, fiquei um pouquinho assustada no começo. Ah, Cid, você não quer... vamos falar sobre a nossa rotina, sobre isso, né? A rotina é isso, toda noite, aí por volta de 23 horas, 23h30, começa. Essa rotina, mas durante o dia você nem se lembra disso. Não, né? Por quê? Não, como é que eu não lembro? Tem um negócio pendurado em mim aqui. eu me lembro. O que eu quis dizer é que isso não impede as suas atividades normais, os seus exercícios, a sua fisioterapia. É tudo normal. Né? Inclusive a alimentação. Como de tudo. Né? Pode ter o prazer. Não tem isso, não pode, isso aqui não pode. Não é como se eu não tivesse nada. Nesse aspecto foi maravilhoso, né? Porque no começo quando a gente descobriu que ele tinha um problema nos rins, eu fiquei muito assustada porque ele teve que fazer uma dieta severa. Você lembra, Cid? A gente tinha que ferver várias vezes os alimentos para tirar o excesso de potássio, o excesso de creatinina, o excesso disso e daquilo, para ficar viável para você comer e não te prejudicar. E com essa máquina, praticamente, nesse aspecto, ficou super tranquilo, né? Graças a Deus. E o Cid, nós estamos falando sobre a rotina, você continuou com o seu trabalho. Você acha que todo mundo que precisa de hemodiálise pode fazer a diálise? Ah, Cid, olha, pessoal, essa é a diferença. Tá meio confusa a pergunta. Tá tranquilo. Nem sempre quem faz hemodiálise pode fazer diálise. Ah, é? Hemo é sempre ligado a conectar no sangue. E diálise é uma coisa mais suave, menos invasiva, só que é em casa. Eu não sou uma enfermeira especialista e muito menos uma médica nefro. Então, ou uma médica, entendeu? Que possa estar se auxiliando a pessoa se ela tiver algum problema durante a diálise. Então, você teve condições, né, segundo a médica, de fazer em casa com tranquilidade. Primeiro, porque eu treinei, você podia ter treinado também. E depois, porque você não tem nenhuma comorbidade, que se chama. Você não tem nenhuma doença grave que pode ser subitamente provocada. Não, eu tenho sim. Tem? Eu gosto muito de você. Nossa, isso não é doença, isso é alegria. Algumas pessoas com problema cardíaco grave ou com problemas de diabetes, por exemplo, entendeu? Algumas doenças pontuais, elas são muito perigosas de tratar em casa, porque se der alguma alteraçãozinha, como é que a pessoa vai lidar? Eu posso fazer isso com você porque, graças a Deus, apesar de você lidar com essa questão, as outras áreas no seu corpo estão muito bem e ficaram muito equilibradas agora, né? De 3 em 3 meses você vai lá no hospital, antes vem aqui um enfermeiro fazer coleta de sangue para ver se seus índices estão todos bons, se está tudo bem, né? A gente continua com acompanhamento lá do Santa Teresa, doutora Bruna, né? E peraí, à noite, como é que é? A máquina surpreende você com regularidade? Não, de vez em quando. De vez em quando. A gente falou sobre isso anteriormente e graças a Deus tem sido bem tranquilo. No começo eu fiquei com medo, pessoal. Não vou dizer para vocês, né, que não assusta a gente. Pensava, meu Deus, eu não posso contaminar ele, eu não posso fazer nada mas é uma rotina, né? Que você tem que primeiro
fazer higiene, né? Completa, das mãos, completamente. Usar máscara. Daí cuidado de não tocar em nada possa me contaminar. Eu uso o isoforme, eu uso né, aqueles sabões antibacterianos para limpar a máquina toda antes de começar. Existe, é como se fosse um ritual que tem que ser seguido, mas que depois que vira hábito, vira rotina, fica super tranquilo. No começo era demorado e agora já está um pouco mais tranquilo. Agora, a gente que gosta de viajar, dá para viajar confortavelmente? Eu então, pergunto para você, nós fizemos, aliás, aqui eu me lembrei de uma agora. A gente saiu... ele vai contar uma história. Sim. Saiu, então acabei de descer a serra. Ela falou, esqueci da máquina. Não foi, Cid. A gente embalou tudo direitinho. A gente leva os saquinhos, vai ficar 3 dias, né, Cid? Então leva 6 saquinhos. E a gente ia demorar, né? Põe tudo no carro. Nós fomos para Minas Gerais, depois São Paulo, depois, era uma viagem longa. Depois Campos do Jordão. Eu coloquei tudo no carro, só ficou faltando a máquina que a gente ia colocar por último. E eu pensei que tinha instalado, eu esqueci na garagem. A nossa, na garagem? A menina que trabalha com a gente viu e me avisou e guardou a máquina. Eu falei, não se preocupe, eu não vou falar pro Cid para ele não se estressar. Se alguém pegasse a máquina, ele levasse. Não, imagina. Eu falei para ela mandou um recadinho para mim, para você não se estressar. Eu peguei e eu dirigindo vi aquele recado, né? Quando a gente parou em algum lugar, aí eu peguei e falei, não se preocupe para ela, porque é possível fazer também a diálise manual, entendeu? Posso fazer sem equipamento. A diferença é que eu tenho que contar no relógio de tantas em tantas horas para fazer a mudança. Primeiro a infusão, depois fica dentro de você a permanência, depois a drenagem, então é um ciclo, que ao invés de ter a máquina fazendo, sou eu que faço. Demora mais ainda, né? Não, demorar não, eu tenho que acordar durante a noite 4 em 4 horas. De tantas em tantas horas, entendeu? Mas a gente resolveu, não perdeu a viagem por isso e foi tudo bem. Quando eu fiquei em hotel, na casa de amigos, já fizemos algumas viagens nesses 2 anos, deu super certo, né? Eu levo todo o equipamento, eu levo o produto de limpeza, né? Para poder cuidar de tudo e tem dado certo, né, Cid? Graças a Deus, né? E Cid, a sua saúde ficou equilibrada então, né? Eu acho que melhorou bem, porque eu estou comendo de tudo, dormindo direto. Muito eu não bem. Dormia direto, estou dormindo direto, estou fazendo meus exercícios, estou fazendo esteira. Trabalhando. Trabalhando a musculatura, olha. Eu pensei trabalhando no estúdio, mas tudo bem. Né? Deixa eu ver. Então, e trabalhando. Né? É bom a gente dizer para as pessoas que é possível viver bem e com qualidade. Quando o Cid soube que estava com um problema, né, que teve que fazer hemodiálise, não só ele como eu, nós ficamos muito tristes, assustados, pensando, e agora? É o fim? Como é que vai ser isso? Né? Fica muito assustado. Só que com o passar do tempo, a gente viu, e eu também falava isso muito para o Cid para consolá-lo, algumas pessoas quase sem visão não trocam os olhos, não trocam a córnea ou não usam um óculos. Tem pessoas que trocam o coração, tem gente que troca a perna, tem gente que faz vários tipos de cirurgia para poder continuar e continuam vivendo, realizando. Então com você não ia ser diferente, é só uma prótese. Né? Eu tenho também uma médica muito boa que monitora tudo isso. A doutora Bruna, né? Bruna Mendes. Isso, uma garota maravilhosa. Uma loirinha bonita. A gente tá com o WhatsApp dela, das enfermeiras. Moramos perto do hospital, então qualquer coisa, né, Cid? Né? Foi uma mudança de vida no começo difícil, que agora faz parte da rotina e a gente tá tirando de letra, né? Isso, perfeito. É isso aí, se vocês gostaram, se alguém da sua família está com esse problema aí, fique tranquilo, né? Porque esse tratamento, com o peritônio, é bem mais saudável, né? E é possível, né? E tem... Menos invasivo, né? Menos invasivo. E não esquecendo que é possível
no INSS, você conseguir, quem não tem um plano de saúde, quem não tem condição econômica, pode ser atendido assim pelo INSS também, viu, Cid? Não é só, isso daí não é inacessível, fica longe da realidade das pessoas mais humildes, não. O INSS também fornece se a pessoa tiver condição. Se gostaram, ative aí o sininho. Dê um like. Comentem, por favor, vai ser um prazer. Se tiver alguma pergunta que a gente pode ajudar, né? E é isso, e ative o sininho para mais notificações, né, Cid? Tchau, pessoal. Obrigada. Foi ótimo conversar com vocês, né, Cid? Foi um prazer.